e mostrando o que a gente tem de evidência científica hoje que comprova o uso desses produtos e até mesmo os medicamentos. Segundo, a gente tem que olhar para o contexto histórico. Se a gente é um país que tem quase 400 anos de escravidão, e sendo que uma das primeiras formas de proibição acontece no período escravocrata, principalmente quando os próprios negros fazem a utilização do Brasil, então várias coisas foram proibidas, inclusive a própria planta. Então a gente tem um contexto aí, né, histórico aí, que também vai inviabilizar ou vai causar esse preconceito a respeito da cannabis. Ponto 3, conservadorismo. A gente ainda está num país onde as pessoas são muito conservadoras e parece que elas não estão dispostas ou abertas a novas ideias ou a novos tratamentos. Então, a gente tem um contexto político por trás também disso aí. E também a guerra às drogas, né? Se a gente está falando de uma proibição de uma planta, hoje quem tem dinheiro tem acesso tanto ao uso recreativo da cannabis, como ao uso medicinal. Então, e de qualidade. Se você proíbe algo, você vai gerar, de fato, alguma consequência. O que a gente tem visto com a proibição das drogas, hoje a guerra às drogas, é o genocídio da população preta no Brasil. O encarceramento em massa. Então, talvez não vou dizer ainda uma legalização, mas uma possível descriminalização seria interessante para a gente melhorar aí esse contexto, né? E, além disso, educação tem que vir junto, porque não adianta a gente só descriminalizar. A gente tem que mostrar para as pessoas por que ela é medicinal, por que funciona, com base sempre em ciência. Ficou claro para você? Não sei. Dieguinho, ficou Se deu para claro? você pegar, Diego. Se tiver alguma dúvida, pode falar que eu volto. Travou ali para ele, eu acho. Eu tô olhando aqui pro lado, é porque eu tô no monitor e minha câmera tá de outro lado. Matheus, Diego fez uma boa leitura do trabalho antes de tudo. Ele fez uma pergunta que, de certa forma, direciona o nosso trabalho na matéria. Ele fez uma lista de perguntas e perguntou quais as principais doenças hoje é tratada e tem, assim, uma eficiência bastante positiva com o uso seja do óleo, do canabidiol, enfim, mas baseada na sua pesquisa. As principais. A gente tem várias doenças que já são tratadas, mas as que têm as melhores evidências científicas, que quando a gente fala de prática baseada em evidências, que é a partir desses estudos epidemiológicos, iguais estudos para vacina, é para dor crônica, espasticidade de que é causada na esclerose múltipla. Sim. E também epilepsias refratárias. São as 3 doenças que a gente fala assim, olha, de fato funciona. As outras doenças, como ansiedade, autismo e algumas síndromes mais raras, já tem mostrado potencial terapêutico. A gente já tem estudo clínico, a gente já tem estudo humano, mas a gente ainda pode melhorar essas evidências. Então, mas eu gosto sempre de trazer as 3 primeiras que eu citei para vocês aí. Valeu, eu estou pontuando aqui no caderno. Matheus Chaves e Matheus Andrade, tem alguma questão, alguma pergunta? Eu queria saber a respeito do autismo, se, no caso, primeiramente, boa noite também, né? Muito obrigado por estar aqui presente. Mas ela atua em todo o espectro autista? Como foi feita essa análise, esse teste? Porque a gente sabe que hoje em dia o espectro autista é mais do que se previa, né? Você tem vários tipos de autismo, vários graus, então tem mais ou menos um limiar ali de que para quais casos ele funciona, ou é um aspecto mais geral? Os artigos que eu já li de autismo são poucos, a gente precisa de mais estudos ainda para autismo, eu acho, no meu ver. Ele pega o transtorno geral, assim, ele não especifica o grau de autismo. Se eu não me engano, tem uma
não tem um artigo ainda, eu só li a dissertação de um médico da Federal do Rio Grande do Norte. Se não me engano, ele avaliou 60 crianças que tinham um transtorno do espectro autista, comparando, se eu não me engano, com um placebo, que é sempre interessante você fazer um estudo clínico randomizado, né? A gente vai comparado com placebo, porque a gente precisa saber se de fato a substância ela está atuando ali no tratamento, ou se o que você, ou se é só tipo você tomando a substância, não, vou melhorar, e isso melhora. E geralmente essas taxas que a gente chama de placebo são muito altas, então precisa sempre tomar esse cuidado. Mas o canabidiol isolado tem mostrado um potencial muito bom para o tratamento do transtorno do espectro autista, mas eu vi, os que eu li até hoje é no transtorno geral, assim, eles não especificaram qual o grau de autismo. E até porque também estudos com crianças é muito mais delicado, você vai precisar de um comitê de ética e então a gente demora um pouco mais. Diego levantou a mão, pode falar, nego. Matheus, eu estava vendo em algumas pesquisas que eu fiz, e assim, os Estados Unidos, deixa eu ver qual outros países. Eu sei que Estados Unidos, Canadá e Israel, eles têm medicamentos, lá tem esse estudo, eles não têm esse conservadorismo, quando você falou, esse legado histórico, quanto à resistência aos estudos a cannabis, a planta cannabis. E eu vi que lá, pelo menos nos Estados Unidos, lá é vendido, tem eu não sei se é um programa que se chama Farmil, que produtos à base de cannabis, é claro, não ultrapassando 0,2% de THC, é visto como commodities. Ou seja, você encontra em supermercados, você encontra em farmácias, e trazendo isso para a realidade do Brasil, a gente percebe o quão conservador é, como você falou. Então, assim, a gente está falando de uma planta que ela não pode ser estudada ou comercializada no Brasil, ou ela pode, mas tem algumas restrições, porque, como eu vi, existe no Brasil alguns medicamentos à base de cannabis. E, se sim, você poderia citar algum ou um medicamento assim que você conheça à base de cannabis que tenha a comercialização no Brasil? A gente tem um medicamento hoje registrado na Anvisa, derivado de cannabis. Eu não vou saber te dizer o nome agora. Eu não sei se é drolabilona. Eu posso procurar e mandar pro Nino. Beleza. Tá, repete a outra pergunta. Você fez antes. Pronto. Em relação a se no Brasil existe, se não existe realmente de fato o estudo com a planta, ou só existe algumas restrições, porque quando a gente fala há um conservadorismo a respeito da planta cannabis, mas esse conservadorismo é ao ponto de que não é estudado de forma alguma no Brasil, ou existe só algumas restrições? Na verdade, existem algumas restrições. Hoje no Brasil a gente pode fazer pesquisas com produtos derivados de cannabis, mas tem duas vertentes aí. A primeira é que você pode plantar a planta, né, no caso, e fazer a extração do óleo e testar esse óleo, ou você pode importar esse óleo hoje no Brasil. Porém, para você fazer uma pesquisa hoje com esses produtos, você precisa de uma autorização da Anvisa. E segundo, se você for importar esses produtos, você precisa de uma autorização de importação. Então, é possível, mas com algumas restrições. Atualmente, a gente tem duas universidades que têm licença para poder fazer o cultivo dessas plantas para pesquisa. A primeira é a Universidade Federal de Viçosa, que é a primeira universidade que tem uma incubadora de uma startup de melhoramento genético de variedades de cannabis. Eles estão produzindo diversas variedades de cannabis para o clima do Brasil. Se eu não me engano, é a Dawa Cannabis. Eu posso mandar também para
pro Nino aí, para vocês darem uma olhada no Instagram deles. A segunda saiu recentemente essa semana passada, se não me engano, é a Universidade Federal de Santa Catarina, eles também conseguiram a licença na justiça para produzir, para fazer a plantação de cannabis na universidade para fins de pesquisa. Acho que era isso, tá. E aí, se você quer fazer estudos só com os produtos, direto com os produtos, você precisa da Anvisa, né, para liberar tanto para estudos em células, animais ou estudos clínicos em humanos hoje. E é caro também, né, Matheus, importar? É caro. Não, na verdade não é tão caro. É caro, mas... Não, é caro. De volta, é caro porque você tem produto, você ainda paga uma taxa de importação, né? Então, dependendo do produto, não deve sair menos que 600, 700 reais. E fora que tem a questão burocrática brasileira, né? Tipo, que impede tudo. Matheus, rapidinho, você fala pra gente também a questão da posologia, como é esse tratamento, é igual a óleo essencial, é igual a... Tipo assim, dessas doenças que você falou, que você falou que são as principais, que é a dor crônica, a epilepsia refratária, a esclerose múltipla. Como que é o tratamento com eles? É por comprimido? É por a posologia? Vai depender geralmente, quando um médico ele vai prescrever um medicamento para você, ele olha vários fatores, né? Desde a doença até sua condição social, sua condição financeira. Então, se você tem dinheiro para comprar um medicamento, provavelmente ele vai passar um medicamento para você, mas ele é mais caro, passa de mais de R$ 2.000 na farmácia. Hoje você já consegue encontrar esse medicamento na farmácia. E geralmente ele vai durar um mês. O mais comum utilizado hoje, o mais popular hoje, são os extratos. Também conhecido como óleos, assim, né? É como se fosse um óleo essencial. Você faz uma extração, você pode fazer uma extração tipo de hidrodestilação, igual se faz para óleo essencial, ou você pode fazer uma extração com solvente, que no final você vai ter um extrato. Então, você vai ter um frasquinho, eu não tenho nenhum aqui hoje. Você tem um frasquinho, como se fosse um frasquinho de óleo essencial, e aí você tem que ver a concentração que tem nesse frasco. Então, ele vai calcular uma concentração que é necessária para o seu tratamento, a partir da patologia que você tem. E aí, na maioria das vezes, é via oral mesmo, você pinga determinada quantidade de gotas na sua boca, engole, e geralmente você usa um veículo junto. Geralmente é um óleo de origem vegetal, assim, um óleo de girassol, um óleo de coco, para ter uma melhor absorção, já que são substâncias lipofílicas, né? Que massa, velho, massa. Então é essa. Matheus levantou a mão ali, o Brad. Rapidinho, Matheus. Matheus Campos, no caso. Eu não sei como é que você tá de tempo aí, como é que tá. Se quiser. Tá. Não, pode falar. Deixa eu só pegar o carregador do meu notebook aqui. Beleza. E eu nem sei como que a gente tá de tempo, porque o Meet é só 1 hora. Eu vou aproveitar essa pausa pra ver aqui se estava pegando O meu eu botei pra gravar com áudio, mano. Fique tranquilo. Agora deixa eu perguntar. Se a gente for fazer mais algumas perguntas, fazer voltada para o trabalho. Tipo assim, você lembra? Saúde coletiva, não é isso? Eu também. Minha pergunta era sobre isso, na verdade. Eu achei interessante. Eu achei interessante a questão que ele abordou, né, a respeito de quem tem dinheiro a avaliação pra comprar social. um medicamento, porque é um medicamento Matheus, muito caro e eu acho que faz muito. Oi. Só verificando, tá gravando aí? Eu tô aqui. então Eu tô gravando. Tá gravando? Eu vou botar aqui também. Bota pra gravar também. Pronto. Mas eu achei muito interessante porque dialoga muito com o que a gente tem Na nossa matéria, é isso aí. a respeito dos determinantes sociais, né? Querendo ou não, a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai poder comprar esse medicamento mais elaborado, mais, né, que tem essa maior elaboração, e já a outra vai ficar mais, se conseguir comprar ainda por cima, né, vai ficar refém de um medicamento que não está tão produzido quanto esse. E como você falou, são doses extremamente caras, né, e duram pouco, em torno de um mês. Então achei bem interessante. E esse ponto vai bem direto na matéria. Sim, sim. Eu também ia sugerir, posterior à pergunta de Matheus Chaves, para a gente falar também sobre a trajetória dele, né? Sobre os desafios que ele encontrou no caminho, as motivações,
sabe, esse tipo de coisa assim. Mas passar a palavra aí para Matheus Chaves. Bom, boa noite, Matheus também. Eu queria saber, né, sobre, assim, como que você vê essa questão da proibição da cannabis, a dificuldade de acesso a medicamentos, em questão à saúde coletiva, assim, na sociedade. A gente sabe que tem um público que, como Matheus Andrade acabou de falar, que pode ter acesso e outro não. E essas outras pessoas ficam, tipo, à margem desse meio, entendeu? Eu queria saber sua visão sobre isso, como é que ocorre, como é que é tratado, entendeu? Falhou aqui para mim, eu não consegui ouvir o final da Ele, pergunta. ele falou nessa questão, Matheus, qual é a sua visão, já que, tipo assim, tem essa questão da burocratização e também vamos falar até preconceito no Brasil. Aí como que fica isso relacionado às pessoas que não têm a condição de comprar e tudo mais? Qual é a sua visão sobre isso para a população mais pobre? É isso, Matheus, mais ou menos? Matheus Chaves. Sim, isso. E uma questão realmente coletiva, o impacto disso na sociedade como um todo, no geral. Tá, vamos lá. Os medicamentos, hoje, a base de cannabis, eles já foram muito mais caros, porém, eles estão se popularizando cada vez mais, porque as pessoas estão tendo acesso a conhecimento, diminuindo o preconceito, e estão vendo, de fato, o resultado nos seus tratamentos, né? Então, isso foi interessante, porque popularizou mais esses medicamentos para a sociedade. Então, o valor tem diminuído e vai diminuir cada vez mais. Até porque a gente está numa sociedade capitalista. Então, a gente está vendo a inserção de mais empresas dentro desse mercado. Então, se você tem mais empresas, maior competitividade e, consequentemente, pode ser que Barateamento. leve à redução desses produtos. De fato, os produtos derivados de cannabis ainda são elitizados, apesar de a maioria das empresas, elas têm feito ações, né, solidárias de doação de medicamentos. Então, quando uma pessoa ela necessita, de fato, desse medicamento, desse produto derivado de cannabis, ela consegue entrar em contato com qualquer empresa. Geralmente, eles têm como se fosse uma faixa, um corte, não é uma bolsa ou uma cota, é uma quantidade de pessoas que eles conseguem fazer a doação desses medicamentos para essas pessoas que de fato necessitam. Então, as empresas elas têm usado a prerrogativa de reparação histórica, né, para fazer a doação desses medicamentos às pessoas que de fato não têm condição, ou que moram em periferias, as populações mais pobres. Isso é muito legal, porque você dá acesso a pessoas que talvez esses produtos fossem o único tratamento para a doença, mas a gente precisa ir além dessa conversa, né? Não adianta você só doar esses medicamentos para essas pessoas que estão necessitando desse medicamento, porque na maioria das vezes, são as pessoas que vivem a consequência das guerras drogas. Então, tipo, não adianta só doar, você tem que fazer um pouco mais. Por que você não insere essas pessoas dentro da indústria da cannabis, ou forma essas pessoas, ou, sei lá, dá um curso de alguma outra coisa, sabe? Programação, de cultivo e tudo mais. Então, eu deixo essa crítica aí, que eu acho que é interessante, talvez. Não sei Muito se você interessante. outra coisa é que hoje as pessoas conseguem liminar na justiça para fazer o próprio autocultivo. Se você não tem condição de comprar esses produtos ou esses medicamentos, você entra na justiça, aí você consegue um habeas corpus, e aí você consegue fazer o plantio de cannabis em casa. Então você consegue plantar e fazer a extração do óleo para poder tratar sua patologia. É um pouco mais difícil, mas tem se popularizado também. As pessoas têm conseguido bastante esse habeas corpus. Dá acesso às pessoas que não têm grana a esse produto? Dá acesso. Mas também tem seus contras. Uma desses contras é o quê? Como que está sendo cultivada essa planta? É um solo orgânico? A pessoa sabe cultivar essa planta? E a extração? Que substância você está extraindo ali? Tem de fato CBD, que é o canabidiol? Tem de fato THC? E quais a concentração dessas substâncias no óleo? Porque isso é importante para o tratamento do paciente. Se vai ter agrotóxico ou não,
Porque não adianta nada você fazer um tratamento de autocultivo em casa, extrair, aplicar um defensivo agrícola, um agrotóxico, e a longo prazo desenvolver um determinado tipo de câncer, sabe? Então, Aham. tem seus contras, mas isso tem dado e tem ajudado pessoas que não têm condição de bancar hoje um tratamento desse. Eu acho que se a pessoa vai fazer o autocultivo, ela tem que ter pelo menos uma análise desse óleo, que é o que a gente chama de cromatografia. Eu acho que vocês vão aprender aí na farmácia, que é você fazer o quê? Você fazer tipo você vê como se fosse a impressão digital desse óleo, porque você vai ver quais as substâncias que estão nesse óleo e quais a quantidade de substâncias que estão presentes nesse óleo, porque aí você vai ter tipo como se fosse um padrão de qualidade, né, do seu óleo. Eu acho que qualidade é muito importante para o tratamento do paciente. Irado. Matheus Andrade levantou a mão. Não, Respondi, Matheus? Sim, valeu. Gostei da resposta. Só trazendo mesmo pra vivência mesmo, porque eu acabei de me lembrar. E na minha escola, eu tinha uma colega que ela sofria de epilepsia. E o tratamento dela era a base de remédios, a base do canabidiol, né? E, nossa, era muito complicado. Ela falava com a gente, né? Era muito complicado dela ter acesso a isso. Porque imagina, já é complicado. E ainda mais complicado, pô, a menina mora no interior da Bahia, em Amargosa, Amargosa. sabe? Então, já tem essa dificuldade acima da própria burocracia, junto com o fator do lugar que ela vive. Então, mais uma vez, trazendo para os determinantes sociais, são coisas que determinam ou não se o tratamento daquela pessoa vai ser efetivado, como vai ser efetivado, se vai ter qualidade, porque a gente via que ela sofria muito com isso. Ela tinha vezes dela não conseguir dinheiro para o remédio e ter ataques epiléticos em sala de aula e ocasionalmente poderia ter maiores problemas e acabar morrendo, né? Porque a gente sabe que não é brincadeira, podem ter situações que isso pode acontecer. E também ela seguia essa vida aí meio complicada, né? Por conta da dificuldade do acesso para o remédio. Uhum. Antigamente era muito mais difícil você ter o acesso. Pra você ter noção, a primeira resolução que de fato entrou em vigor no Brasil foi em 2015, 7 anos atrás. Então é muito novo, apesar da gente ter um contato com a planta há muito tempo atrás. A planta ela é cultivada, foi uma das primeiras plantas a serem cultivadas pelos seres humanos. Então a gente assim, teve muito contato com o conhecimento popular, mas com o conhecimento científico demorou um pouco mais. Só para vocês terem noção, eu acho que até esqueci de falar, o Diego, quando perguntou sobre como que eram as pesquisas no Brasil com CBD, durante 1940 a 2019, o Brasil foi o país que mais publicou artigos com canabidiol no mundo. Então, assim, é muito contraditório a gente ser um dos maiores países que publicam artigo com isso derivado de cannabis, e ao mesmo tempo a gente ainda está lutando para uma regulamentação mais robusta hoje que dê acesso às pessoas a fazerem o tratamento hoje em dia. Doideira, velho. E a gente só conseguiu essa resolução por causa de algumas mães no Brasil que tinham filhas que tinham essa epilepsia refratária e o tratamento convencional não estava fazendo efeito mais. E aí o que aconteceu? Elas ouviram falar que em outros estados, como Estados Unidos, Canadá, onde a gente já tem uma legalização, por isso que a gente encontra em farmácia, em supermercado, e tem até que chama de dispensários, que é uma loja própria que vai vender desde flor aos outros produtos, pomada, extratos, medicamentos. E, enfim, elas souberam que pessoas já estavam fazendo tratamento com esse óleo, e aí resolveram tentar. E, cara, quando começaram a fazer o uso, foi a única coisa que resolveu. Tem um documentário muito legal, eu não sei se vocês vão estar com tempo para assistir, porque estão no final de período, né? Mas é legal, conta Como que é o nome, a história Matheus? dessas mães no Brasil. O nome. Indo atrás da Anvisa para poder conseguir
a importar esses óleos, porque a Anvisa não sabia de nada do assunto em 2014. Tá doido, velho. E aí, uma das mães, vou ter que dar um spoiler aqui, perdeu uma filha, porque o medicamento não chegou a tempo, né? E aí ela teve várias crises convulsivas que chegou a ser fatal. Então, é bem, como você falou que pode levar à fatalidade, eu lembrei agora desse caso. Você repete o nome, por favor, Matheus, do documentário? Você lembra? Ilegal. Ilegal. A gente No encontra fácil? Netflix. Ah, pronto. Aham. É super interessante. Cara, é bem curioso isso, essa questão de muitos artigos e pouco estudo. Bem a cara do suco do Brasil, isso aí, né? Matheus, eu não sei como é que... Não, tem muitos artigos porque tem muitos estudos. Ah, é isso mesmo. Eu não sei como é que a gente tá de tempo e eu descobri na estante que o Meet, ele só pode agora 1 hora de graça. Eu não sabia. E então, tipo assim, como a gente não sabe de tempo, também para você que chegou agora, você tá em fins também, né? A questão tá acabando aí o período para você Pode falar, também. gente. Quando começou a falar do assunto, eu me empolgo. Então, boa. Não, onde na sua trajetória, tipo assim, não sei se você vai conseguir até fazer essa análise, te fez chegar até aí, tá ligado? Tipo assim, como que foi? Como o Matheus falou, quais desafios, assim, man, você enfrentou desde a sua graduação, o seu mestrado e agora no doutorando mesmo? Explica pra gente um pouco. Durante a graduação, eu trabalhei 3 anos com iniciação científica, né, identificando plantas aqui na Mata Atlântica, e aí chegou no final da graduação, eu vi que eu queria algo mais aplicado. Como que eu poderia aplicar esse conhecimento que eu tive? Mas eu não queria mais identificar, mesmo sendo uma coisa básica, porque você não dá nome às coisas, você não conhece. Se você não conhece, você não vai conseguir nem pesquisar. Então, isso é uma pesquisa básica importante, mas eu queria algo mais que conseguisse devolver, que seria mais visível para a sociedade. Aí foi onde eu entrei no mestrado. Na minha entrevista de mestrado, eu falei que eu queria já trabalhar com os produtos derivados de cannabis, mas ainda aí beleza, falei na entrevista, achei que ia ser reprovado e tudo mais, mas enfim, acabou que eu passei até em primeiro. Porra, e aí, massa, parabéns. Foi aí que eu tentei levar o projeto ainda à frente, mas eu ainda era muito cru no assunto. Então, e estando numa universidade particular, mais difícil ainda, né? Bem mais conservador. Beleza. Durante esses 2 anos foi o tempo que eu tive para poder me aprofundar no assunto, e foi onde eu conheci o Rômulo, que é o CEO hoje dessa startup aqui no Espírito Santo. E eu falei que eu queria trabalhar com isso, já estava no final do mestrado já, e falei que no doutorado eu queria trabalhar com pesquisa, com os produtos que eles tinham, e ele falou que ele estava disposto a me ajudar. Então, eu consegui a doação desses produtos com ele, mas antes disso, eu já tinha comunicado na universidade que eu queria trabalhar com melhoramento genético, já que eu estava na área de biotecnologia vegetal. Seria interessante a gente produzir cultivares ou variedades para o Brasil, um clima propício. E aí que entra também a farmacogenômica, né? Já que a gente também é um dos países mais diversos em questão de DNA. Exato. Então, eu falei bem assim, quero fazer isso aqui. Aí o meu orientador falou assim, você quer plantar cannabis aqui na nossa universidade? Eu falei assim, sim. Aí ele falou assim, vai ser impossível, não vai rolar não. Aí eu falei bem assim, tá, plantar eu não vou conseguir, então tem que conseguir uma outra brecha para conseguir trabalhar com isso. E foi aonde que eu tive a oportunidade de ir para ciências farmacêuticas, que era onde eu poderia trabalhar com saúde, que é uma área que mais cresce hoje no Brasil, né? Saúde nunca vai deixar de ser prioridade, né? Então eu falei assim, vou migrar para a área da saúde, que eu acho que vai ser mais fácil de eu conseguir isso. Aí eu fui para ciências farmacêuticas, apresentei o projeto com produtos derivados de cannabis, fui aprovado também em primeiro, e aí foi onde eu consegui aí, de fato, trabalhar com a planta. Mas antes, assim, eu demorei, tipo, cerca de 2 anos para conseguir convencer mesmo as pessoas a avançar. É assunto sério, a gente já tem empresa hoje que já faz isso, já tem pessoas que fazem utilização, isso vai ser interessante para a gente, é uma coisa que eu quero. Não adianta você também entrar numa pós-graduação e trabalhar com uma coisa que você não quer. Você vai ser infeliz. Então, eu falei assim, eu falei pro meu orientador, ou é isso ou eu não vou querer trabalhar. Aí ele viu que eu queria, eu apresentei um projeto muito bom e aí rolou.
Mas eu acho que o principal desafio é o preconceito que as pessoas ainda têm por não ter conhecimento. Associa até o nome, né, a questão da recreativa, tipo, eu percebo Exato. muito isso, velho, que ainda tá muito associado à questão recreativa e não à questão científica. Uma questão medicinal. É isso aí. Chaves. Bom, não é uma pergunta não, né? É só que eu achei legal aqui quando você falou que saúde sempre vai ser prioridade, né? Aí, como já foi falado, que a cannabis tem vários benefícios para uma galerinha. Eu achei assim engraçado, né? Que as pessoas, como você falou, que tem o tabu perante a cannabis, que impede esse desenvolvimento dela aqui. Aí, algumas pessoas, como já foi falado também, que têm o acesso a ela. Aí, trazendo um pouquinho aqui para o nosso assunto de saúde coletiva, criação do SUS e tal, eu falo, diante do SUS te- só que tinha acesso à saúde pública, era a galerinha que tinha acesso à O Previdência, convênio era ao Previdência, convênio. isso aí. Aí eu tô trazendo essa linkagem aqui, que a saúde relacionada à cannabis está sendo mais direcionada a um público, enquanto o outro, né? Só fazendo essa alusão Uhum. histórica aqui. Mas só isso mesmo. Sim, sim, total, total. Mas uma coisa também que o Diego pode até botar lá nos fatores que mais. Só um minuto. Deu aqui que chamada termina em 10 minutos. Infelizmente, velho, Beleza. que merda. Tá. Um dos fatores também que prejudica hoje no Brasil é os próprios médicos não terem conhecimento sobre o tema, sobre o que é o sistema endocannabinoide que a gente tem distribuído no nosso corpo, que é importante para a homeostase e para outros processos fisiológicos, como o sistema de GABA, o sistema serotoninérgico, o sistema. Ai, tem mais outros 5, esqueci agora, mais outros 3. Mas, enfim, no nosso sistema nervoso central todo. E aí, a gente tem receptores no nosso corpo, a gente tem enzimas presentes que vão ajudar na síntese e na degradação dessas substâncias que a gente pode ingerir, que também são produzidas pelo nosso corpo. Então, a gente produz substâncias que têm a mesma estrutura química que os canabinoides, como o canabidiol, que são a anandamida e o 2-AG. Então, a gente já produz substâncias com base de estrutura química semelhante aos derivados de cannabis, que são importantes para regular processos fisiológicos do nosso corpo. Então, a própria medicina, ela não conhece desse assunto. Pra você ter noção, 1% só dos médicos do Brasil conhece e prescrevem cannabis. Então, é mais um motivo que dificulta aí a prescrição e a popularização dos produtos e dos medicamentos hoje no Brasil. Matheus, infelizmente, velho, a gente só teve uma hora. Como você falou. Isso, Matheus. Eu ia até falar em relação a isso que eu vi, porque, tipo assim, você não gosta de cannabis, você não gosta de você, porque você produz algumas moléculas que são idênticas a cannabis, entendeu? Você tem um sistema endocannabinoide dentro de você, do corpo humano. Então é meio que uma coisa contraditória você falar isso, entendeu? Uhum. Inclusive, Tipo assim, eu Isso não gosto de cannabis, mas você tem um sistema endocannabinoide dentro de você. Exato. E só para fechar, eu não acho que funciona para tudo, os produtos derivados de cannabis. A gente precisa fazer mais pesquisas, porque senão a gente entra numa panaceia, né? Num mito. E mito não é legal, a gente já sabe disso. E falar que é bom para tudo, não é bom para tudo. A gente tem as melhores evidências para as 3 doenças que eu falei e as outras, as de média evidência aí, que foi que eu falei para o Diego aí também. Mas sempre a gente tem que pensar numa prática baseada em evidência, sempre a partir de estudos epidemiológicos, que são as evidências, as melhores evidências que a gente vai encontrar hoje para poder, de fato, colocar na prática, né? Para poder tratar qualquer patologia hoje que tem na nossa sociedade. É isso. Isso, cara, muito Não sei se vocês entenderam. Hoje o dia hoje foi pegado. Não sei se vocês estão sabendo, Eu já mas passei para houve ele, mais um cara. corte de verbas aí nas bolsas. Eu fui um dos contemplados e não sei se vocês têm bolsa também, né? Mas é isso aí. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença
mais uma vez, né? E para poder estar aqui, tirar um tempo, mesmo nesse dia corrido aí, né? Depois desse adendo. Mas a gente que agradece por você estar aqui para poder contribuir com esse trabalho, né? Muito interessante sua área de pesquisa e tudo mais. E é isso. Espero que dê tudo certo aí, mesmo com esse corte aí. Vamos que isso Pra daí tem muita frente, coisa velho. ainda, muitos frutos para render pra gente e principalmente para você que está desenvolvendo. Eu sou suspeito em falar, né, velho? Tipo, além de parente, amigo, eu sempre soube que você é um cara muito inteligente pra caramba. E quando a professora falou, não me veio outra pessoa na cabeça em relacionar a área da saúde com alguma coisa, um Nossa. profissional. E é isso, velho. Sabe que sou um grande fã da sua graduação toda, do seu caminho que você tá percorrendo, velho. Muito obrigado de verdade por isso aí. Alguém falar alguma coisa? Matheus? Matheus, eu vou falar. Matheus, obrigado, Matheus, pela disponibilidade mais uma vez. E, cara, em relação a esses cortes, infelizmente, a gente percebe, trazendo agora um pouco da nossa aula de saúde coletiva, que o próprio governo, ele faz esses determinantes que vai determinar determinadas coisas, assim, para um pouco redundante, mas realmente é isso. Vai determinar algumas coisas e é muito triste pensar nisso, que na própria educação, esses cortes está tendo, sendo que o estudo dessa planta vai beneficiar a economia, vai beneficiar pessoas, porque vão tratar doenças, mas infelizmente eu acho que na galera que está acima lá no poder, eu acho que isso não vem à cabeça. Mas dê tudo certo Diego, na sua linha de pior que pesquisa vem. e Pior que vamos eles que sabem o vamos. que eles estão fazendo. Isso aí é mau caratismo mesmo. Proposital. Isso, É e isso entra projeto. até na parte de inequidades, que tipo, são coisas que existem e podem ser solucionadas, mas infelizmente não são solucionadas. A Porque gente tem. imagina, o tanto de pesquisa que talvez pode ser interessante para ser implementado no SUS, que vai atender milhares de brasileiros que não têm condição de pagar uma consulta particular. Então, é isso, né? Essa saúde coletiva. Vai gerar Vai menos reduzir o mortes? número de leitos também no SUS, Isso reduzir o aí. número de leitos. Matheus, em 4 minutos, cara, você que já é um cara graduado, mestrado, tá aí no seu doutorando, o que é que você pode passar pra gente, calouros de primeiro semestre de farmácia? Primeiro semestre de farmácia. Olha, não sou da farmácia, mas o meu laboratório quase todo é farmacêutico, meu orientador é farmacêutico. Eu acho que vocês têm que ter contato com as diversas áreas que a faculdade oferecer para vocês, desde pesquisa, área de empreendedorismo, a área de atuação do farmacêutico, tanto no SUS, na clínica, como também na farmácia mesmo, de fato. Estudem bastante, saibam ler um artigo científico, porque isso vocês vão ser muito interessante para vocês botar em prática. Saibam de farmacologia, pelo amor de Deus. É uma das coisas, umas matérias mais importantes para vocês. O uso racional de medicamentos. Nossa senhora. Estatística também, foco em estatística. Se você não sabe ler um artigo que tem estatística, você não vai saber o desfecho, ou vou saber se eles conduziram de forma correta isso. Mas aproveitem também, estudem o que vocês têm que estudar, tenham vida social, priorizem a saúde mental de vocês. Eu acho que isso é o mais importante atualmente, principalmente a gente acabou de sair, a gente está ainda, né, num período de pandemia. Um estudo da Fiocruz recentemente mostrou para a gente que o aumento de número de desordens mentais aumentou, né, entre estudantes de graduação e graduação. Mas é isso, eu acho que vocês têm que ter um objetivo para quando vocês acabarem no final do curso, vocês saberem para onde vocês querem seguir, assim, se organizem, se planejem para isso, porque você vai formar, não é porque você formou numa federal que teoricamente você já vai ter um emprego. Então, o que você quer fazer quando você vai terminar terminar sua graduação, sabe? Você quer ir para a área da pesquisa, você quer ir trabalhar, você quer ter uma própria empresa de manipulação, não sei, ou você quer trabalhar para alguém, organizem-se para isso, para vocês terem noção do que vocês vão fazer quando vocês terem o diploma de vocês na mão. Porque nada vem assim, e não deixa o vento levar vocês. Então, vejam o que vocês querem fazer e foca no futuro de vocês. Valeu, cara, obrigado.
Tamo isso, mano. Muito junto. obrigado. A gente tem 2 minutos, vou tentar falar rapidinho aqui. Eu queria dizer que, né, é incrível você estar nesse sentido da pesquisa, até pela questão burocrática, né? Vivendo todo esse corte aqui. Eu queria só parabenizar realmente sua força, né? Sua garra,